Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema o poder de julgar e o poder do cancelamento. Quem de nós já emitiu uma opinião de forma precipitada, sem ter investigado dados ou até mesmo colhido algumas informações mais profundas? Isso é inerente ao ser humano. O ser humano já tem esse pré-julgamento inserido. Só que, com o ganho da amplitude das redes sociais, esse pré-julgamento ou direito de julgar íntimo de cada um, ele ganhou uma proporção muito grande. E com a mesma rapidez que as pessoas ganham fama, notoriedade ou até mesmo distinção, elas ao mesmo tempo são julgadas, canceladas de maneira muito rápida. Eu vou abordar hoje então a comparação entre essas duas formas de julgar e vamos concluir algumas questões dessa diferença com uma pitada de um caso que eu gosto sempre de contar aos meus alunos. Sim, eu tenho um caso que isso aconteceu quando eu era muito jovem, vamos lá colocar uns 20 anos atrás, e eu sempre fui amiga dos meus amigos ao ponto de ser advogada de defesa. E aí eu fiquei sabendo, na época, que tinha uma moça que estava falando mal do meu melhor amigo. E eu fiquei louca da vida. Peguei o telefone, na época era telefone fixo, liguei para ela e comecei a falar um monte. Falei assim, olha, você não pode falar mal dele, porque você... E aí eu comecei a tecer todos os adjetivos pejorativos que eu achava que ela tinha, que ela não prestava, que ela não era uma moça direita, que ela era uma moça de atitude duvidosa, de caráter duvidoso, e comecei a falar um monte. Ela tranquilamente só ouviu e depois falou assim, Solange, o que você acha ou deixa de achar sobre mim é um problema seu, porque para mim pouco importa. Você não é minha mãe, você não é Deus e você não é juiz para poder me julgar. E eu, com aquela cara de decepção, eu não tive nem argumentos para contra-argumentar e se não confirmar e estar de acordo com ela. Eu estava de acordo com a moça de atitude duvidosa. Falei, ela tinha razão. E aí, mais pra frente, quando eu fui estudar direito, eu percebi que o poder de julgar é dado apenas ao poder judiciário. De acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prescreve o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, significa dizer o quê? Que é dado ao juiz o único poder, dentro dos poderes estatais, o poder de julgar e esse julgamento é proferir uma decisão definitiva após a análise e o acompanhamento do processo. O que isso significa na prática? Na prática, significa que, como o juiz ele está investido desse poder de jurisdição, que é de dizer o direito, ele é o único que pode acompanhar o processo de forma equidistante, quer dizer, ele é imparcial, ele vai ler a lei e vai ler os fatos, vai analisar, vai ouvir as partes, vai analisar as provas produzidas no processo, vai dar direito de manifestação e depois de tudo isso, ele vai decidir. E essa decisão, quando a gente fala que é uma decisão definitiva, é uma decisão que
cabe recurso. Passado o prazo do recurso, então findou-se tudo, ela tem que ser cumprida. Então, a gente não, eu vou discutir a decisão do juiz. Não, decisão de juiz, a gente cumpre. A gente não questiona, porque a fase de se questionar é durante o processo. Então, veja que o juiz é o único que pode dizer o direito, expressar a sua opinião e acabar o conflito de interesses. Você pode até achar injusto, mas você tem que cumprir essa decisão. Justamente por quê? Porque só ele tem esse poder de julgar, ninguém mais. Então, o que a gente conclui com isso? Que essa novidade do cancelamento, esse poder do cancelamento, ele é cruel, ele é superficial e ele é tendencioso. Por que ele é cruel? Porque ele julga e aplica a pena, e a pena mais severa, sem ao menos dar a chance de contraditório, de se defender. Então, quando existe um movimento na internet ou numa rede social que é contrário à opinião de alguém, hoje as pessoas vão lá e cancelam as outras sem ao menos ouvir o outro lado, coisa que o juiz faz. Ele tem a obrigação de ouvir as duas partes. Ele é superficial por quê? Porque ele não se prende ao dever de investigar, a saber ao certo se aquela informação ou aquela situação é verídica ou não. Porque é naquele exato momento em que a pessoa externa a sua opinião, e essa opinião pode ser até tendenciosa, porque depende do ângulo que se pega a foto, depende do contexto que foi feito o vídeo ou a foto, ou ainda depende muito do objetivo que a pessoa está externando aquela opinião. Às vezes tem um cunho religioso, às vezes tem um cunho partidário, às vezes tem um cunho até político ou até mesmo futebolístico, né? E aí as pessoas se dão no direito de falar ou achar e crucificar quem não está de acordo com a sua opinião. Então é muito perigoso esse poder do cancelamento. Porque você tem que pensar exatamente isso. Tem consequências, inclusive jurídicas e judiciais, para quem pratica esse tipo de cancelamento. Então, depois a gente pode até abordar em relação aos danos morais, em relação à calúnia, injúria ou difamação. Então, vejam, é muito perigoso nós nos precipitarmos e já logo de cara falar assim, é isso, mas eu vou compartilhar esse cancelamento. Quer dizer, você nem sabe. Nós temos que concluir a segunda parte, é que a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião dos outros na nossa vida. Existem momentos em que a gente se importa demais com a opinião de pessoas que não estão nem aí pra gente. E isso acaba fazendo mal pra gente. Se importe com a opinião de quem você ama e de quem é importante na sua vida. Não de outras pessoas que hoje elas te amam e amanhã te odeiam. Então, é muito complicado você se prender ao que os outros acham. Na verdade, você tem que se prender à opinião das pessoas que realmente são importantes. Uma terceira conclusão é cuidado com a exposição. Cuidado com o que você vai falar, porque você tem que falar com a segurança de ter estudado ou ter se aprofundado sobre algo. E à medida de que você expõe a sua vida, você dá o direito, pseudo-direito, né, das pessoas acharem A ou B da sua vida.
Então é muito complicado você chegar, expor demais e depois querer exigir um pouco de privacidade. E um quarto cuidado é o cuidado com o julgamento premeditado. Porque às vezes sai na mídia uma informação que depois ela está em trâmite no Poder Judiciário. Quer dizer, é um processo que está em andamento. Aí sai na mídia falar condenado, que nem eu já coloquei no caso do processo do meu pai. E é um processo que está em andamento. E no caso do meu pai, foi necessário passar 8 anos de um longo processo para depois ele ser absolvido. Então vejam, a gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento premeditado, porque hoje você pode cancelar alguém e amanhã você percebe que essa pessoa ela foi uma injustiçada. Porque a gente tem que ter a responsabilidade, sim, de julgar. E essa responsabilidade, quem faz com maestria é somente o Poder Judiciário e ninguém mais. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que fica fuxicando ou fica cancelando as pessoas e não sabe muito bem que elas não podem julgar. O único que pode julgar é o juiz. E ela não é juíza, que nem essa moça um dia me falou. Tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu vou entender que você está gostando dos vídeos, está gostando de assuntos como esse e me estimula cada vez mais fazer vídeos com carinho e com amor que eu faço, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!